Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente continua o nosso estudo da dinâmica, né? Nas últimas aulas, a gente vinha conversando aí sobre as leis, né, que regem, que explicam os movimentos, né? Numa aula anterior, a gente conversou sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Vimos que toda vez que um corpo está livre da ação de forças, ou que as forças estão se cancelando, né, a resultante das forças é zero, que esse corpo vai permanecer no seu estado de movimento ou de repouso. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado, mas se ele já estiver em movimento, ele vai continuar o seu movimento sem mudar a sua velocidade, sem fazer curvas, né? Então, essa era a ideia da inércia, né? Depois nós vimos uma segunda lei, que afirmava que se houvesse uma força resultante diferente de zero, né, se tivesse acontecendo a aplicação de uma força no corpo, então essa força poderia produzir aceleração nesse corpo, né, de maneira proporcional, né, à força aplicada. Então, quanto mais força, mais aceleração, né, ou mais desaceleração poderia ser produzida no corpo, dependendo da direção, do sentido de aplicação dessa força, né. Então, essa era a segunda lei. E hoje a gente conversa, então, sobre uma terceira lei aí que vai fechar essa primeira parte, né, do nosso estudo de dinâmica, tá? Essa terceira lei de Newton, né, ela rege as situações de interação entre corpos, de contato entre corpos, né? A palavra interação é mais interessante porque não precisa haver exatamente um contato entre eles, né, para que haja interação. Então, nós vamos ver aí situações de contato ou situações de interação à distância, né? E que vai valer essa terceira lei de Newton, tá? O que ela afirma, então? Ela afirma que é impossível a gente interagir com um objeto, né? A gente encostar numa superfície, por exemplo, né? É impossível a gente encostar numa superfície sem ser tocado também. Impossível você tocar alguma coisa sem ser tocado também, né? Então essa que é a ideia principal da terceira lei de Newton. Toda vez que for feita uma força, for aplicada uma força, né, quem aplicou a força deve receber uma força exatamente de mesma intensidade, né, que aplicou, mesma direção também, mas sentido contrário, né? É impossível aplicar uma força e não receber a sua reação. Essa é a ideia de ação e de reação, né? Sempre que for aplicada uma força, vai existir a reação dessa força, né, aplicada pelo corpo que recebeu a primeira ação, né? Então ele reage e aplica de volta uma força exatamente igual, em módulo, em direção, mas em sentido contrário, tá bom? Essa ideia é muito importante, porque a partir dela a gente tira algumas conclusões. Por exemplo, é impossível que hajam forças ímpares, né? Porque toda força vai ter a sua reação correspondente, né? Toda ação vai existir uma reação. Então não existe forças ímpares. Toda vez que eu perceber uma força aplicada num corpo, com certeza vai existir a reação dessa força. Uma outra consequência disso, né, uma outra coisa que é bastante importante nessa ideia de ação e reação, é que o próprio movimento, né, ou a mudança do estado de repouso ou de movimento, né, que a gente trabalhou nas duas primeiras leis, só ocorre, né, a partir da reação. A gente costuma achar que quando a gente quer se movimentar, por exemplo, a gente faz uma força e se movimenta. A gente acha que é a nossa força que está fazendo a gente se movimentar. Na verdade, quem faz a gente se movimentar é a reação, né, e não a ação. Eu preciso agir, fazer uma força para que eu possa receber a reação, e é essa reação que vai fazer com que aconteça o movimento. Tá? Então essa explicação do movimento ela melhora muito com a terceira lei. Queria mostrar melhor isso para vocês então nas próximas telas. Tá? Essa primeira tela eu estou colocando então o enunciado da terceira lei, né? Um enunciado bem simples. Então ele fala aqui que para toda força de ação, né, existe uma força de reação. Da mesma intensidade, quer dizer, com o mesmo valor, se eu fizer uma força de 10 newtons, eu vou receber uma força de 10 newtons. Se eu fizer uma força de 20 newtons,
vou receber uma força de 20 newtons e assim por diante, tá? Mesma direção, então se eu fizer uma força na horizontal, eu recebo na horizontal. Se eu fizer uma força para cima, na vertical, eu recebo para baixo, então na vertical também, né? Eu vou ter sempre a mesma direção, mas sentido contrário, sempre no sentido contrário, né? Então essa que é a ideia, o enunciado da terceira lei. Agora vamos para alguns exemplos, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Então, o que eu estava falando para vocês aí de consequência da terceira lei, né, de ser a reação que causa o movimento, veja aqui, ó, o simples ato de andar, né? Imagina aqui uma pessoa que está andando. Então, quando a gente está andando, a gente faz isso, ó, a gente age sobre o chão e faz uma força para trás. Tá vendo? Quando eu ando, percebam isso daí, né, ao andar. A gente não fica se preocupando com isso, mas é isso que a gente faz. Quando a gente está andando, a gente está empurrando o chão para trás. A gente empurra o chão para trás, né? E aí o chão faz essa força de reação aqui na gente, ó. E a gente vai para frente. Tá vendo? Percebam como isso tem uma lógica, porque uma força que está sendo feita para trás, que é o que a gente faz, né? Não poderia levar a gente para frente. Né? Uma força que está agindo aqui para trás, né? Ela vai empurrar o chão para trás. Tanto é verdade que se eu estiver pisando, por exemplo, em alguma coisa, num tapete que está solto, por exemplo, né? Em alguma coisa que possa se movimentar, né? Eu piso para trás, ó, eu empurro para trás para tentar andar e o objeto vai para trás. Né? Se eu subir em cima de um skate e tentar empurrar ele para trás, ele vai para trás. Né? Numa esteira de corrida, né? De academia. Então, eu empurro o chão para trás, né? E aí o chão reage me empurrando para frente, ó. Essa aqui é a força que faz eu andar para frente. E essa força não fui eu que fiz, foi o chão que fez em mim. Bom, outra coisa bastante importante também é que essas duas forças, apesar de elas estarem sendo representadas aqui na pessoa, né? Mas as duas forças não ocorrem na pessoa. A força que está ocorrendo nessa pessoa é essa reação aqui, tá? Essa força de ação está ocorrendo no chão, tá? Que é um outro, né? Uma outra coisa aqui, tá bom? Veja aqui, ó, mais exemplos, ó. Essa pessoa está empurrando uma parede aqui, por exemplo, né? Então ela empurra a parede com essa força aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá, esse desenho tá muito estranho aqui a representação, mas dá para entender. Olha, essa força de 5 newtons aqui direcionada para a parede é a força que a moça está fazendo. Então essa força está na parede, não na moça. A força que a moça faz vai na parede, tudo bem? E aí a parede exerce essa reação aqui, ó, igualzinha na moça. Tá vendo? Essa força aqui, ó, é que está sendo feita na moça, é a reação. Tá vendo? Então, a moça empurra a parede acaba empurrando a moça com a mesma força, com a mesma intensidade, tá? Com a mesma direção, ó, horizontal, mas com sentido contrário. E é essa reação que é capaz de movimentar até a moça. Se ela tiver com patins aqui, por exemplo, no pé e empurrar essa parede, é ela que vai para trás. E como é que ela vai para trás usando essa força? Não dá, né? Essa força está para frente, ó. Ela vai para trás porque a parede fez essa força nela, olha, de reação, tá vendo? Olha, é esse caso aqui, né? Essa pessoa empurrando com patins, olha, e aí ela vai receber essa força menos F, ó. É a força de reação da força que ela fez, da força F, tá vendo? Ela empurrou a parede com uma força F. Se essa parede tivesse alguma coisa aqui solta, a parede poderia se movimentar, né, para frente, ó, por causa dessa força. Mas só que a pessoa também vai para trás aqui por causa da reação. Então a reação é muito importante. Se não houvesse reação, não haveria o movimento. A gente precisa sempre da reação para que aconteça o movimento. Veja aqui mais alguns exemplos. Olha essa pessoa aqui pulando de um trampolim, né? Então, ó, quando ela pula do trampolim, ela se movimenta verticalmente para baixo. Numa aula anterior aí a gente conversou sobre a força-peso, né? Vimos que essa força-peso, na verdade, é uma força que ocorre à distância por causa de um campo gravitacional aqui, né? Ao redor da pessoa, uma modificação no espaço e decorrente aí do nosso planeta, né? O nosso planeta que cria esse campo gravitacional e exerce essa força-peso.
Então, se é o nosso planeta que está puxando esse objeto, essa pessoa, né, verticalmente para baixo, no mesmo instante aqui que acontece essa força, esse puxão, a pessoa também puxa a Terra. Olha aqui, ó, com a mesma intensidade, mesma direção vertical, só que para cima. Né? Então, todas as coisas que estão próximas da Terra e que estão sendo puxadas por ela, né, que se mantêm próximos da Terra, que estão sendo puxados por ela, estão puxando também a Terra. Tá vendo? Com a mesma intensidade. É isso que é interessante, né? Então, quando o Newton, lá naquele trabalho dele, né, aquela história da maçã e tal, quando ele, imagina lá o cara, né, aqui embaixo da maçã, pensando lá, quando ele vê aquela maçã cair, né, e ele percebe então que a maçã está sendo puxada, né, chamou de força-peso aqui, a maçã está sendo puxada pelo nosso planeta, né, ele também entendeu e escreveu nos trabalhos dele que da mesma forma que a maçã era puxada pelo nosso planeta, o planeta também era puxado pela maçã. Pode usar aqui um menos P, né? Então, uma força-peso, só que é o contrário, tá vendo? E o puxão que a maçã exerce sobre a Terra é exatamente de mesma intensidade que a Terra faz na maçã. Isso é que é meio estranho, a gente pode pensar, mas como que a Terra vai ser puxada com a mesma força da maçã, né? O que a gente sabe, então, é que esse parzinho de forças aqui de ação e reação, ó, sempre vai ter a mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Né? Mas como é que é possível? Mas por que então que a Terra não sobe em direção à maçã? Por que é a maçã que desce? Muito simples, né, pessoal? Muito lógico. Imagina um ímã bem pequenininho aqui e um ímã gigante aqui, olha. Tá vendo? E eu coloco os dois próximos. É lógico que o ímã menor é que vai se movimentar, e não o gigante. Né? Mas isso por causa, lógico, aqui por causa das massas, né? Da dificuldade, da inércia que é muito maior para massas, né, gigantescas assim, do que para objetos pequenos. Né? Mas a força é exatamente igual, tá bom? Uma força exatamente igual, né, mas que só consegue produzir aceleração aí na maçã. Né? Na Terra não. Mas é bem interessante a gente perceber isso. E quando ele olhou, né, acho que eu comentei isso numa aula anterior, quando ele olhou para a Lua no céu e se perguntou, mas por que a Lua também não cai? E depois entendeu que a Lua também era atraída pela Terra, da mesma forma que ela puxava a Terra também. Né? Hoje a gente sabe que essa força de atração aqui Lua-Terra, né, é até muito importante em várias situações, por exemplo, situações de maré, né? Então, da mesma forma que a Terra mantém a Lua na sua órbita, né, segura a Lua na sua órbita, a Lua puxa a Terra em lugares aqui, por exemplo, no mar, né? Então você tem água aqui, essa água sobe aqui, ó. Esse fenômeno da maré alta, né, que sobe a água e tal, em alguns momentos, tem a ver com essa gravidade, né, com essa atração gravitacional. E essa força, então, esse puxão aqui, né, olha, é a mesma coisa que aqui. Tanto faz, tá bom? Então não é porque um objeto é menor que o outro que ele vai puxar de forma diferente, não. O puxão acontece da mesma forma, dos dois lados aqui, tá bom? Isso é bem importante. Então, esse caso aqui da atração, né, da Terra acontecendo à distância. Agora aqui, veja um foguete, ó. Todos os sistemas propulsores, pessoal, né, aviões, foguetes e todos os sistemas propulsores, né, eles funcionam a partir dessa ideia de ação e reação também. Então veja o foguete, ele expele, né, os vapores aqui verticalmente para baixo quando ele está tentando subir, tá vendo? Então ele empurrando o ar que está aqui em volta e tal para baixo, ele consegue ir para cima. Mas olha, a força que ele faz é essa daqui, ó, essa força F de ação que é feita no ar que está aqui fora. E aí o próprio ar que está aqui fora, né, do foguete, impulsiona ele para cima. Olha aqui, ó, com essa força menos F de reação, tá vendo? Ação e reação. Então todo sistema propulsor funciona assim. Se a gente não tem esse sistema de propulsão aqui, né, se o foguete não tem onde se apoiar, não tem como aplicar uma força, ele não aplica, ele não recebe a reação e ele não sai do lugar. Né? Da mesma forma que aquela pessoa no slide anterior, aqui ó,
Se ela está andando aqui é porque ela está conseguindo fazer essa força no chão, né? Mas se ela estivesse tentando andar numa superfície de gelo, por exemplo, talvez ela não conseguisse sair do lugar, porque ela ia tentar fazer essa força de ação no chão, não ia encontrar atrito necessário aqui no chão para poder empurrar o chão para trás, e aí ela não conseguiria ser levada para frente pela reação e não conseguiria sair do lugar, né? Então, os sistemas propulsores funcionam da mesma forma. Olha aqui o avião também, expelindo aí, né, gases para trás e sendo empurrado para frente. Então, todo movimento deve acontecer dessa forma. Bom, todo movimento tem que ser assim. Eu tenho que fazer uma força para trás para ser empurrado para frente. Bom, e é a reação que me empurra para frente. A outra questão também que se pergunta muito sobre ação e reação é por que, se essas duas forças, né, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção em sentido contrário, por que elas nunca se cancelam? Essa resposta também é bastante lógica. Eu acabei de falar para vocês que, apesar de às vezes a gente errar fazendo representação assim, ó, no mesmo objeto, tá vendo? Da ação e da reação, mas isso aqui não é uma verdade. A gente sabe que a ação e a reação acontecem em objetos diferentes sempre. Eu não consigo agir sobre, né, eu mesmo. Não tem como agir sobre eu mesmo, né? Então, aqui a gente percebe mais fácil, né, que a ação e a reação estão em corpos diferentes, mas todos esses exemplos acontecem em corpos diferentes. Então, enquanto o foguete empurra o ar empurra o foguete. E as forças estão separadas. A mesma coisa aqui. Tá? Por isso que não vai acontecer nunca aí o cancelamento dessas forças, porque elas não estão na mesma pessoa, tá bom? Tem uma história, inclusive, bem interessante aí sobre essas situações, né? Que é de um livro, né? Das aventuras lá do Barão de Munchausen. Essa história conta, né, que o cara contava vantagem, o livro todo fala sobre as aventuras desse personagem, que conta, né, as suas histórias de maneira fantástica, assim, sempre aumentando, né, as aventuras dele. E ele conta, então, que num momento lá ele estava aqui, ele caiu, né, ele estava andando numa floresta e tal, e caiu aqui numa areia movediça, né, aquela areia que começa a afundar e ele não tem como sair daqui. Ele ficou desesperado porque só afundava e não conseguia, não tinha nada ao redor dele, né, que ele pudesse se agarrar para poder se salvar. Até que ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu já sei como é que eu vou fazer para conseguir escapar dessa a saída, né? Já achei uma saída aqui para poder escapar daqui. Aí, o que ele fez? Ele pegou o seu próprio cabelo, segurou no seu próprio cabelo e se ergueu, pessoal. Ele se ergueu e conseguiu sair de lá. Ele tinha uma força, ele diz, né, que tem uma força muito grande, então ele conseguiu se erguer se puxando aí pelo seu próprio cabelo. Pessoal, vocês acham que é possível que se consiga se erguer? Imagina isso, gente, vocês aí, né? Se levantar, vocês, sem aplicar uma força em nada, sem ter nenhum objeto, né, externo aqui, que você possa fazer a força. Uma situação, né, absurda. Isso acontece em filmes de super-herói, por exemplo, né? O Superman ele consegue ficar no ar aqui, né? Apesar de ter a ação da força-peso o tempo todo, né? Puxando ele verticalmente para baixo, mas ele não precisa de nenhuma força para cancelar essa força-peso dele para ele ficar no ar aqui. Né? Ele fica o tempo inteiro, ele pode ficar parado no ar, assim, ele para no ar sem nenhum sistema propulsor. Você acha que é possível acontecer uma coisa dessa? Inclusive, essa pergunta eu já coloquei em avaliações, né? E muita gente está tão acostumado a ver filme assim e acha interessante, né? É gostoso a gente assistir filmes assim, então acaba se acostumando com essa ideia, fala, não, o Superman realmente está certo, ele né, consegue fazer isso daí, eliminar a força gravitacional. Então, esse é um exemplo bastante simples aí, né, do que não tem como acontecer, né? Então, para que acontecesse isso, o Superman teria que ter um sistema propulsor, né? Por exemplo, uma mochila, eu já vi isso em filmes também, mochila que espera em gás aqui, né? Inclusive isso tem, hoje em dia tem algumas
algumas coisas, né, que estão acontecendo desse tipo assim, né? Mochilas que esperam gás, por exemplo, e aí agem sobre, né, agem e aí acontece a reação. E aí a reação faz a pessoa realmente ficar no ar, né? Mas sem sistema propulsor seria impossível acontecer isso, né? Aqui, ó, um último exemplo, pessoal, essa espingarda, veja lá, a espingarda, sempre que a gente, né, observa uma espingarda atirando, né, então ela espera a bala aqui, a bala vai para frente com uma velocidade muito grande, né, a gente tem, em consequência disso, a arma vindo para trás, né, olha aqui, ó, a arma vindo para trás, né, a gente chama de coice da arma, né, inclusive a pessoa tem que apoiar aqui essa arma no ombro, normalmente aqui, que é para não ter um movimento muito grande e não acabar machucando a pessoa. Então ela precisa amortecer, né, esse movimento para trás aqui da arma. Isso que a gente vai conversar mais em outras aulas, essa situação aqui. A gente vai falar aí um pouco mais lá para o final do ano, mas é também uma situação de ação e reação, né? Então ela age e depois ela recebe a reação. Só para terminar, então, mais um último exemplo aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui eu deixei bem grande para a gente perceber e finalizar essa conversa. Olha aqui. Ela está querendo nadar, né? Ela vai impulsionar aqui a paredinha da piscina aqui, né? Porque fazendo isso, ela vai conseguir ter a reação, olha aqui, ó, para que ela possa criar uma aceleração aqui, que ela possa se movimentar. Então ela quer se movimentar aqui para a esquerda. Então ela faz uma força na paredinha, essa daqui é a ação, tá vendo? Que ocorreu na paredinha, e aí a parede da piscina aqui é que cria a reação. E é essa reação, tá vendo? Que a paredinha da piscina fez no pé da moça, que vai fazer com que ela vá para frente aqui, ó, né? Que ela vá para a esquerda, tá vendo? Bem importante isso então. A moça não está fazendo força na direção do movimento dela, porque não é ela que faz o movimento dela, ela não consegue criar sozinha esse movimento. Ela faz uma força na paredinha e a paredinha empurra ela para frente, tá bom? Então isso é bem legal da gente perceber, vai ter várias questões aí nessa aula sobre isso, tá? Sobre a ideia de agir sobre objetos para receber a ação contrária e essa reação criar o movimento. Né? Olha, quando ela começar a nadar aqui também, ela vai bater esses braços aqui, vai puxar a água para trás. Toda vez que ela puxar a água para trás, a água vai impulsionar ela para frente, né? Vai reagir, vai impulsionar ela para frente e ela pode continuar o seu nado aqui. Tá vendo? Sempre puxando a água para trás é que ela vai para frente, porque aí a água reage e empurra ela para frente, né? Então, conversado sobre isso, eu queria mostrar para vocês o nosso probleminha de aplicação, né? E esse probleminha de aplicação dessa aula, ele tem uma variedade muito grande, né? Então, por causa disso, nessa aula eu mostro uma aplicação, a gente faz alguns exercícios parecidos, e nas próximas aulas a gente vai ampliando esse exemplo. Eu vou colocando alguns detalhes, alguns componentes aqui, e a gente vai fazendo, né, exemplos e exercícios aí até resolver qualquer tipo de probleminha de terceira lei, né? Mas vejam esse primeiro, então, exemplo bem simples aqui. A gente tem dois objetos, né, colocados em cima de uma superfície. Vamos imaginar, por enquanto, que essa superfície é perfeitamente lisa, tá bom? Para que a gente não precise pensar num atrito, numa força que vai aparecer aqui. Nas próximas aulas a gente vai, acho que daqui 2 ou 3 aulas, a gente vai estar falando sobre o atrito, e aí a gente vai incluir isso nos nossos exercícios. Mas, por enquanto, a nossa superfície é perfeitamente lisa, né? Dois objetos colocados sobre ela, um objeto de 3 kg e um de 2 kg, e tem alguém aqui fora, olha, tá vendo? Alguma pessoa aqui, por exemplo, fazendo uma força aqui, empurrando esse bloquinho de 3 kg, né? Para a direita aqui, ó. Vejam que o bloquinho B está junto com o bloquinho A. Então, quando o bloquinho A for empurrado, o bloquinho B vai junto, né? Os dois vão estar se movimentando, então, na mesma direção da força, né? Desse jeito vai acontecer aí uma aceleração, né? Essa aceleração ocorre em consequência dessa força, é isso que diz a segunda lei de Newton, né?
que quando se cria uma força resultante, né, diferente de zero, quer dizer, quando tem uma força sendo aplicada, essa força cria no corpo uma aceleração, na mesma direção, né, no mesmo sentido, tá vendo? Né? Então, o exercício se baseia nessa ideia, né, de determinação, de conhecer quanto que é essa aceleração e mais, quais são as forças que ocorrem aqui, ó, entre os dois blocos. Essa é a segunda questão aqui, ó, a força que o bloco A exerce no B e a força que o bloco B exerce no A. Então, agora, depois dessa nossa conversa, a gente está pronto para descobrir essas forças aqui, ó, que existem entre os corpos, as forças de interação entre os dois blocos, né? Então esse é o objetivo dessa aula. Sempre vão existir essas forças de interação, né? E o que nós aprendemos hoje? Que essas forças, elas agem aos pares. Então, enquanto o bloco A vai estar empurrando o bloco B, né, e vai estar levando ele junto, o bloco B vai estar empurrando o A também, com a mesma força, só que, né, no sentido contrário. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar, vamos determinar essas forças aqui nesse nosso exemplo. Bom, como é que a gente resolve esse tipo de exercício, então? Nós vamos usar uma mecânica aí para resolver, tá? Não é a única forma possível de resolução, mas nesse tempo todo que eu trabalho com esses, né, com essa matéria, com esses exercícios, eu entendi que essa é a forma mais objetiva, mais simples de resolver exercícios desse tipo, tá bom? Essa forma que eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa é assim, ó, determinar essa aceleração dos blocos. E para isso, eu não vou me preocupar em pensar em blocos separados. Eu vou imaginar, para resolver essa letra A, pessoal, que esses blocos são uma única coisa. Imagina que é um único bloco aqui, ó. Tá vendo? Um blocão aqui de 3 mais 2, ó, de 5 quilos, tá vendo? Imagina que eles estão grudados aí e não conseguem se separar. Então, eu imagino um único objeto sendo empurrado para frente, e aí, para determinar a aceleração, eu só preciso daquelas informações da aula da segunda lei de Newton, né? Nós conversamos aí na última aula, né? Nas últimas aulas. Na aula 20, né? Se eu não me engano. Então, nós vamos fazer aquele exercício agora, vamos aplicar para resolver a letra A. Vamos lá? Então, nossa letra A, eu posso resolver só pensando na segunda lei de Newton. Vejam, ó, para o bloco todo, tá bom, pessoal? Tô pensando em tudo junto aí. A força resultante é massa vezes aceleração. Veja, a força resultante aqui, né? Então, depois eu vou colocar mais forças nesse probleminha, mas veja, a gente observa aqui que se não tivesse ninguém empurrando esse objeto, ó, se essa força aqui não tivesse acontecendo, esses bloquinhos aqui estariam do jeito que eles, né, por inércia, eles estariam aqui, se eles estavam em repouso, por exemplo, eles continuariam em repouso. Né? Então vejam que essa força aqui é a única força capaz de mudar esse estado. Então ela é a resultante, pessoal. Tá? Nós vamos ver que existem outras forças aqui, mas ela é a resultante. Eu não preciso me preocupar com essas outras nesse caso específico aqui. Bom, então a força resultante aqui, eu penso que são os 40 newtons que estão fazendo aí no bloquinho. A massa, eu vou pensar na massa total, e a massa total aí é 3 mais 2, 5 quilos, e a aceleração é A. Vejam que dessa forma eu consigo descobrir a aceleração. A aceleração é 40 dividido por 5, é 8, né? Tudo bem? Então vejam, essa primeira continha que eu fiz, bem simples aqui, que eu poderia até fazer de cabeça, né? A força resultante é 40, a massa é 5, basta eu dividir aqui para ter a aceleração. 40 por 5 é 8, tá vendo? Até de cabeça a gente percebe a aceleração. Então, essa seria uma primeira coisa importante aí nesse exercício, a determinação de como que esses objetos estão acelerando, com 8 metros por segundo ao quadrado, né? 8 metros por segundo a cada segundo aí de movimento. É do jeito que está aumentando a velocidade desses corpos. Agora nós vamos para a parte mais importante desse exercício, quando ele pergunta sobre as forças de contato entre os dois blocos. Né? E como é que nós vamos descobrir isso? Para fazer essa segunda parte, eu vou pegar esses bloquinhos e vou fazer uma representação deles de maneira separada um do outro. Isso é muito importante, principalmente quando eles aparecem grudados assim.
Fica muito difícil de fazer representações de forças num desenho desse que está tudo grudado. Então, a gente faz essa representação de forma separada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o bloco A. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu pegar... Vamos apagar isso aqui primeiro. Vamos colocar uma canetinha mais grossa. Opa, não, aqui não. Só para ficar mais fácil de escrever. Agora acho que está melhor. Então, ó, nós vamos pegar os dois blocos. Ó, o bloco A, né? E o bloco B. E vamos representar os dois assim, ó, separados. Eu vou pedir para vocês fazerem isso também nos exercícios de vocês, tá? Eu sei que a maioria dos alunos não tem muita vontade de fazer isso, que gosta de fazer a conta direto aí, né? Mas essa representação é muito útil em exercícios que vão dar mais trabalho. Então é legal a gente treinar com esses mais simples, tá? Muito importante vocês usem essa representação gráfica. Então, ó, peguei os bloquinhos, separei e agora eu vou representar todas as forças que estão agindo aí. Olha, vou começar por essa força F que foi dada no exercício, né? Uma força aqui de 40 newtons. Só que além dessa força, existem outras, né? A gente sabe que se esses corpos estão próximos da superfície da Terra, existe uma força que não tem como cancelar aqui, que é a força, aqui pessoal, vertical para baixo, a força peso. Olha, a peso do bloco A e a força peso do bloco B. Esses blocos estão sendo puxados verticalmente para baixo. Tanto é verdade que se eu tirar esse chão aqui, essa superfície aqui, eles vão cair, né? Então, porque eles estão sendo puxados aqui verticalmente para baixo. Mas por que eles não caem nesse caso, né? Porque a superfície aqui deve ser alguma coisa, que uma mesa ou o próprio chão, né? Está segurando esses objetos. Essa força que o chão, que a superfície faz para apoiar os objetos sobre eles, chamada força normal. E a gente representa elas aqui em cima, pessoal. Desse jeito, olha. Força normal do bloco A, força normal do bloco B. A gente usa um N maiúsculo para representar. A palavra normal, ela significa perpendicular, tá? Então essa força é chamada normal porque ela é sempre aplicada dessa forma, ó. Tá vendo? Formando 90 graus com a superfície. Então, daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, uma superfície inclinada e a força normal ela vai se inclinar para poder continuar fazendo 90 graus com a superfície, tá vendo? Então, a força N, a força normal, é a força de apoio, é a força que o chão faz, que a superfície faz para segurar o corpo, tá bom? Essa força acontece aqui, ó, entre o bloquinho e o chão, nessa posição aqui, mas como não cabe aqui para a gente representar, a gente usa a representação dela aqui em cima, tá bom? Na verdade, a força não está aqui em cima, não é que está puxando aqui. A força está aqui embaixo, né? O chão está segurando o objeto aqui, ó, tá vendo? No contato. O que a gente percebe é o seguinte, ó, nesse nosso exemplo, esses objetos não estão nem subindo e nem descendo aqui, eles estão se movimentando horizontalmente. Então, se eles não estão nem subindo e nem descendo, é porque essas duas forças aqui, ó, normal e peso, devem ter a mesma intensidade. Aí elas estão se cancelando aqui, tá vendo? Elas se cancelam. E aí a gente não precisa se preocupar com elas nesse exercício. A mesma coisa acontece no bloco B. Essas duas forças se cancelam, né? Porque esse bloquinho não está nem subindo nem descendo. Isso não vai acontecer sempre, tá? Às vezes nós vamos ter bloquinhos aí que vão estar, por exemplo, pendurados por corda e vão estar se movimentando na vertical, e aí nós não vamos ter forças iguais aqui, né? Então isso só acontece em situações assim, ó. Se o movimento está acontecendo só na horizontal, né? Então essas forças verticais aqui estão se cancelando com certeza, né? E além dessas forças então que já foram representadas, as forças aí que estão sendo perguntadas, né? Se o bloquinho A está sendo empurrado para a direita, ele empurra o B junto aqui, ó. Essa força eu vou escrever assim, força que o A exerce no bloco B, FAB. Bom, a força que o A está fazendo no B. E se o bloco A empurra o bloco B, com certeza ele vai ser empurrado de volta aqui
com a mesma intensidade, força que o B faz no A. Tudo bem? Então vejam, ó, o A empurra o B empurra o A. Aqui estão as forças de ação e reação. Vejam, elas estão em pares, mas elas estão em corpos separados, né? Então elas não se cancelam, elas estão em corpos separados, tá bom? A empurra o B, B empurra o A. Elas têm a mesma intensidade, acabamos de ver isso nessa aula. Se eu descobrir uma delas, eu não preciso descobrir a outra, ela vai ter o mesmo valor, né? Nós vamos descobrir uma e dizer que a outra é a mesma coisa. E agora eu vou resolver, então, o exercício. Então, essa parte, pessoal, apesar de dar um trabalhinho para a gente, ela é muito importante. É a hora que eu vou pensar nas forças que estão atuando no corpo, tá vendo? E vou praticamente resolver o exercício aqui. Então, em cada exercício, a gente pode ter situações diferentes nessa parte aqui, né, na representação. Então, uma parte bem importante, tá bom? A força que estão fazendo no corpo, as forças de contato entre os corpos, tá vendo? As forças verticais aí, peso do objeto, né? E força normal. Vejam, essas duas forças não são forças de ação e reação, hein? Por isso que elas podem se cancelar, tá bom? A força peso aqui, a reação dela está na Terra. O planeta que está sendo puxado. A gente não vai representar a reação da força peso porque não importa para a gente. A força normal, a força que o chão está fazendo no bloquinho, o bloquinho também está fazendo no chão, mas eu não estou pensando no chão, então não precisei representar também a reação da força normal, né? Essa força de 40 é alguém que está empurrando esse bloquinho. O bloquinho está empurrando essa pessoa também, mas eu nem estou representando a pessoa, tá vendo? Então eu só represento as forças que realmente interessam para mim. Vamos lá, agora vamos para a resolução então da segunda parte. Letra B. Na letra B, ele pergunta a força, né, que o A está exercendo no B. Então veja aqui, ó, a força que o A está exercendo no B é essa forcinha FAB aqui, ó, né? Na verdade, como essas duas forças são exatamente iguais, eu poderia escolher. Então, falar assim, ó, eu determino a força que o A exerce em B e depois eu falo que essa segunda forcinha aqui é a mesma coisa. Ou poderia determinar a força que B exerce em A e depois dizer que a outra é a mesma coisa. Então, na verdade, eu posso escolher qual dessas duas eu quero determinar fazendo a conta. E aí, uma observação. Sempre que eu puder escolher a conta que eu vou fazer, eu vou escolher usar o bloquinho que é mais simples, o bloquinho que tem menos forças aplicadas, que a minha conta vai ficar mais simples. Vejam, o bloco A ele tem duas forças aqui que sobraram, né, que estão brigando uma contra a outra aqui. No bloco B, eu só tenho uma força empurrando ele, que é a força que o A está fazendo no B. Então o bloco B está mais simples que o A para fazer conta com ele. Eu vou escolher, então, o bloco B para resolver, tá, as forças de contato. Então, vejam, poderia ter escolhido o bloco A para resolver, eu acharia essa, e depois eu falaria que essa aqui é igual, não tem problema, tá vendo? Mas eu vou escolher o bloco B, então, para resolver. Olha, no bloco B, aqui, ó, no bloco B, eu vou aplicar novamente a segunda lei de Newton. Vou fazer essa continha aqui de novo, pessoal. Igualzinho, ó. Só que agora pensando só no bloco B. Então, vamos pensar. Olha aqui, ó. Força resultante é massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante no bloco B? Veja, eu tinha três forças, mas essas duas verticais se cancelaram, a força peso e a força normal, né? Porque estão puxando do mesmo jeito, esse bloquinho não está subindo, não está descendo, então essas duas forças estão se cancelando. E aí só sobra essa. Então essa, como ela é a única, ela é a resultante. Então posso colocar no lugar da força resultante aqui, ó, FAB, força que o A está fazendo no B, tá vendo? A força que o A está fazendo no B é a resultante no bloco B. A massa do bloco B, olha, estou pensando só no B. A massa do bloco B é 2 kg, vou colocar aqui. E a aceleração, acabamos de encontrar lá na letra A, é 8, né? Então 2 vezes 8 é 16. Veja aqui, ó, sem fazer nada, gente. Muito simples essa continha, né? Olha, descobri a força que o A está fazendo no B aqui, que ele está empurrando o B. Está empurrando com 16 newtons aqui, ó. Agora, se o A empurrou o B com 16 newtons, o B também empurrou o A do mesmo jeito, ó. Essa força de reação também é 16, tá vendo? Então, na letra C, a força que o B empurrou o A é igual à força que o A empurrou o B.
porque são forças de ação e reação, 16 newtons. Se eu quisesse fazer a continha na letra C, poderia usar só o bloquinho A, porque se eu quero conhecer essa força, ela está no bloco A. Então eu uso só o bloquinho A, né, ao invés de bloco B, escreveria aqui bloco A, pegaria essas duas forcinhas e faria a resultante delas. Olha, como é que eu poderia fazer aqui a resultante dessas duas, né? Eu faço 40 menos FBA. Vou fazer aqui, ó, não preciso, tá? Já está feita aqui o exercício. Mas se eu quisesse fazer a continha, olha aqui, ó, no bloco a força resultante também é massa vezes aceleração. Mas a resultante seria 40 menos a força que o B está fazendo no A. Né? E por que 40 menos FBA e não FBA menos 40? Né? Por que eu peguei o 40 primeiro? Porque esse bloquinho está andando para a direita. Olha aqui no começo, ó, tem alguém empurrando aqui para a direita. Então tudo isso está indo para a direita. Tem que pensar nisso na hora de fazer essa resultante, tá, pessoal? A resultante aqui no bloco A é 40 menos FBA, porque isso aqui está vindo para a direita. Se tivesse o bloquinho tivesse indo para a esquerda, é porque o FBA seria maior. Então eu faria FBA menos o 40. Bom? Então, como o bloquinho está indo para a direita, 40 menos FBA. Essa é a lógica. Né? A massa do bloquinho A era 3 kg, a aceleração era 8. Vejam que se eu fizer essa continha, ó, menos FBA vai ser 3 vezes 8, 24, menos o 40 que passou. Então, menos FBA seria aqui menos 16, e FBA, então, seria 16, que é exatamente o que a gente determinou ali, né, usando a terceira lei de Newton. Né? Não precisaria fazer essa conta, tá? Na verdade, então, eu só preciso conhecer uma da duplinha, né? Uma delas, porque a outra é sempre exatamente igual. Então, essa conta aqui não tinha sentido fazer, né? Eu já sabia que ela era exatamente igual. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Na próxima aula vocês vão ver que tá mais simples que essa, porque a gente já conhece esse princípio, né? Essa lei nova. E na próxima aula a gente só vai continuar, então, esse trabalho de resolução de exercícios, né? Vou mostrar para vocês aí problemas envolvendo cordas aqui no meio dos blocos. Então nós vamos fazer algumas modificações nesses exemplos para a gente poder resolver mais exercícios, tá? Bem importante a gente entender esse exemplo, tá? Que é a base para que vocês façam a maioria dos exercícios. Então, por favor, assistam, né, quantas vezes vocês precisarem esse vídeo para poder entender bem essa aplicação e para poder usar, então, nos nossos exercícios, tá bom? Façam todos os exercícios dessa aula e na próxima aula, então, a gente vai continuar, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.